A percepção de impunidade e anonimato ainda alimentam uma onda de crimes cometidos pela internet. Os chamados crimes de ódio, que incluem racismo, homofobia e xenofobia, são um exemplo. No Ceará, internautas que comemoraram a morte de nordestinos em um dos mais graves acidentes de ônibus no estado estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal. Seu Eurico Neto Paulino e a esposa Cristiane Paulino, que moram em Maracanaú, área metropolitana de Fortaleza, estavam em missão evangélica no município de Boa Viagem, acompanhados de outro casal da igreja. No dia 18 de maio, seu Eurico e o amigo Josivaldo voltaram de moto e preferiram que as esposas voltassem de ônibus, imaginando uma viagem mais segura para as duas. Não foi o que aconteceu. O ônibus onde as duas viajavam capotou. Cristiane sobreviveu, mas a amiga Marta Viana foi uma das 17 pessoas que morreram no acidente. Nem tudo é do jeito que a gente pensa, né? Só Deus sabe de tudo, né? Aí aconteceu o que aconteceu, né? Breve ela tá aqui, mais eu, viu? Fazendo as coisinhas que ela gosta de fazer, costurando. Se bem que eu não sei nem se ela vai ter a mesma saúde, né? Porque ela pegou uma pancada muito grande na coluna e não se levanta, não se senta, não consegue andar, só se mexe para um lado e para o outro. Para alguns, o acidente que comoveu o estado do Ceará e que teve repercussão internacional virou motivo de atos de preconceito racial contra nordestinos. As agressões foram feitas em forma de comentários em sites que noticiaram o acidente, quando internautas chegaram a comemorar a morte dos cearenses no acidente do dia 18 de maio. O Ministério Público Federal no Ceará instaurou um procedimento administrativo criminal para identificar os autores de mais um crime de racismo contra cearenses. O pedido do MPF foi acatado pela Justiça Federal. Houve um precedente em 2010, no caso de uma estudante de direito. Ela foi às mídias, às redes sociais, ao Twitter e proferiu palavras de conteúdo racista. Por esse ato ela foi condenada. Infelizmente, o fato tornou-se a se repetir, por isso o Ministério Público Federal, no domingo, já foi coletando aquelas mensagens que entendeu de conteúdo racista, e nós entramos numa etapa de, chegando os dados dos IPs, as operadoras não forneceram os dados cadastrais do IP, ou seja, esse IP, essa máquina está cadastrada no nome de quem? Para a gente chegar nas casas das pessoas que cometeram esses delitos. Deusimar Pessoa foi encarregado pela empresa proprietária do ônibus para dar assistência às vítimas do acidente. Ele vê com indignação o ato de racismo. É uma lástima a gente saber que ainda existe brasileiros que discriminam o próprio irmão. A gente vive uma dor, a gente acompanha essa dor das famílias, a gente acaba se envolvendo com as famílias, a gente cria um certo vínculo e a gente sente bem como se fosse com nós mesmos, e o que acontece é isso, é verdadeiramente com o nordestino. Obviamente que hoje, nós temos que considerar que nós somos herdeiros de uma tradição de direitos humanos. E obviamente que dentro dessa concepção nós não podemos permitir que as diferenças entre os indivíduos, que são extremamente salutares e que devem ser incentivadas, afinal de contas a alteridade só se constrói na diversidade, essas diferenças elas não podem ser transformadas em desigualdade entre os indivíduos. Nós precisamos compreender que todos nós fazemos parte de uma mesma categoria, somos todos humanos, apesar da nossa diversidade. A Justiça Federal do Ceará vai dar uma resposta positiva ao Ministério Público Federal, condenando essas pessoas. É preciso que se dê essa resposta, é preciso que a sociedade brasileira como um todo, nós somos um país tão multicultural, tem que acabar com isso. Esse tipo de preconceito tem que acabar.